Olá, meus alunos, minhas alunas queridas do sexto ano. Vamos dar continuidade hoje, então, à nossa aula de literatura. Hoje, gente, queria propor para vocês a leitura de uma cronista, romancista. Ela escreve contos, livros ótimos, e é muito legal porque ela é considerada, vocês vão aprender ainda muito comigo, o que a gente chama de uma literatura mais contemporânea. Contemporânea quer dizer atual, quer dizer mais próximo, né? A gente vai ler muito sobre pessoas, sobre escritores que pertencem ao nosso passado e que escreveram coisas, livros muito interessantes, que marcaram e fizeram história, mas é sempre muito legal a gente ler também autores que ainda marcam, que estão vivos, escrevendo, que ainda estão ali numa produção bem legal pra gente, né? Essa escritora, muita gente pode perguntar aos pais de vocês, ela escreve também crônicas, a gente aprendeu aí crônicas para jornais, né, revistas, tem uns livros muito legais. Ela tem um público-alvo. Lembra da crônica que eu falava, do público que é endereçado? O público-alvo geralmente é classificado mais como mulheres jovens, mas ela serve todas as pessoas, sejam homens, mulheres, conseguem admirar muito as histórias dela. Eu, particularmente, sempre gostei de apresentar essa escritora para os meus alunos, eu acho ela excelente. E eu estou falando da Tati Bernardi. A Tati Bernardi é uma escritora de 41 anos. E ela tem já bons livros publicados, contos, histórias, e ela consegue falar tudo com muita emoção, com muito carinho do que ela tem para dizer. E eu escolhi um conto que eu vou querer que vocês leiam, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Ele se chama Eu Conto Mães, né, no sentido de contar, de quantidade. E é muito interessante porque ela faz uma comparação com coisas do dia a dia e descreve sentimentos que eu mesmo já me peguei pensando. Falei, olha, isso é verdade. Às vezes eu já pensei isso, mas eu nunca externei, né? Ou seja, a gente nunca fala que está pensando ou que pensou aquilo, mas a gente já por carinho, porque é sempre por carinho. Mãe é sempre relacionada a muito amor, a muito afeto. Ela começa dizendo que tem pessoas que, quando está no trânsito, lá parado no carro, tem mania de ficar contando placas, contando coisas, né? Olhando, observando os números das placas, contando diversas coisas para passar o tempo. Ela disse que uma mania que ela tem é de contar mães. E aí, ela não está falando necessariamente de uma pessoa que é mãe em específico. Ela está falando, descrevendo, ela vai colocar a visão do mundo dela sobre o que é ser uma mãe e não é que é, o que é se sentir filho de alguém, né? Porque ela diz assim, que ela conta, ela olha para uma pessoa e ela tenta se sentir muito filha dessa pessoa. Então pode parecer meio assim, olha que estranho, mas ela vai dando vários exemplos pra gente. Ela diz, por exemplo, que em todas as relações dela, ela tenta ser um pouco, se imaginar filha. Por quê? Porque qualquer relação que a gente tem com a nossa mãe, que é uma relação que a gente espera que tem, que todas as pessoas, todas as crianças, todas as pessoas tenham com suas mães, é uma relação de entrega, de confiança, de alguém que a gente pode recorrer, confiar, de cuidado. E aí é muito legal que ela pega e fala, inclusive, da relação de aluno-professor. Ela falou: tentei me sentir filha de todos os meus professores. E isso é muito legal. Eu mesmo, como professor, eu acho muito, muito gostoso quando eu tenho a oportunidade de ter alunos que expressam muito esse carinho, um carinho mesmo assim, de familiar com a gente, né? Eles demonstram muito, muito carinho, demonstram muito um carinho, um respeito e assim, eles passam aquela barreira que a gente, que muitas vezes em algumas escolas, em alguns locais tem, que felizmente não é no nosso caso. E eu fico muito feliz por isso, porque eu gosto muito de ter relação boa, de ter um bom contato com os meus alunos. Então, quando alguém vem, abraça, manda, a gente troca um recado no Facebook, no Instagram, eu posso dizer, a gente pode falar, né? Olha, tô com saudade, olha, isso tudo é uma relação que faz a gente remeter, aliás, desculpa, a ideia da relação de mãe e filho. Não estou comparando, e nem ela compara,
a responsabilidade e o amor incondicional que é de uma mãe. Ela está comparando a sensação gostosa que é de poder se colocar nesse papel de se sentir, por exemplo, quando ela vai no restaurante come uma comida muito gostosa, isso remete muito à mãe da gente, né? De quem faz uma comida com amor, com carinho, com tudo. Ela fala até que nas relações que ela teve, seja com um namorado, com uma namorada, ela teve muita a questão de se posicionar no papel de mãe e de filha. Né? Ela tentava colocar dos dois lados, de permitir ser cuidada e de cuidar também. Então era muito interessante isso. Outra coisa que vale a pena comentar aqui é que nesse conto a gente tem ela expressando muito a relação dela com a filha dela e com a própria mãe dela. Ela vai falando pra gente que com a filha, ela cuida muito da filha agora, tenta ser mãe obsessivamente mãe da filha dela o tempo todo, enquanto ela ainda não a possa aprender como ser mãe dela mesma, dela, retribuir o carinho cuidando dela no futuro. Diz ainda que ela, mesmo quando está deitada no colo da filha, ela tem esse ímpeto, essa vontade de ficar ali, sendo acarinhada pela própria filha, mesmo sabendo que ela é a mãe. Ela gosta de inverter esses papéis de carinho, porque os dois papéis, mãe e filho, mãe e filha, têm uma coisa muito grande de cuidar, né? Por menores que sejam, por mais jovens que sejam, qualquer palavra, eu sei que eu não tendo filhos, eu sinto isso com os meus próprios alunos, qualquer palavra de cuidado já expressa muito a gente, já deixa a gente muito feliz, muito contente, né? E ela fala da relação com a mãe dela, que ela tenta obsessivamente ser filha da própria mãe dela o tempo todo e que muitas partes ela tenta ser mãe, né? Então aqui, gente, ela fala a palavra mãe, vocês vão ver, é citada o tempo todo no texto. E o muito legal aqui é a ponte que ela estabelece entre uma palavra simples, né, que é mãe, que por mais que tenha muito significado para a gente, ela consegue sintetizar, ou seja, reunir diversas outras possibilidades para essa palavra e dizer que ser filho de alguém é você estar ali pronto para receber tanta coisa, é você ser feliz de tantas formas, ao mesmo tempo que ser mãe é você estar disposto a cuidar de tudo, né? Por isso que a gente fala com esse amor incondicional, esse amor tão bonito que a gente vê, né? E então eu queria que vocês lessem, eu vou deixar o link para vocês o conto e fizessem um comentário, os comentários para mim lá na atividade, tá? Convido os pais de vocês a lerem, as mães de vocês que estão aí ajudando vocês nesse período, né? Tão complicado. E eu aguardo a resposta de vocês, tá bom? Um beijo a todos vocês, a todas as mães e até a próxima, galera.